Vamos começar. Gostaria de ler com os irmãos. Já deu nosso. Em Josué capítulo 24. Versículo 7. Que diz o seguinte: você diz assim: eu me libertei, portanto, nossos pais, e os tirei do meio do Egito e os conduzi até o litoral do Mar Vermelho. Os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros, até o Mar dos Juncos, o Mar Vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios, e fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e os cobriu a todos. Vós presenciastes e vistes com os próprios olhos tudo o que eu realizei no Egito, e depois de todos esses acontecimentos habitastes no deserto por longo tempo. Amém? Pai, em nome de Jesus, te dou graças, abençoa grandemente os nossos entendimentos, abre nossa visão, faz-nos compreender as coisas que estão ocultas, que precisamos, que temos necessidade de saber. Espírito Santo, toma os nossos corações, as nossas mentes, e nos indica o caminho, e nos leva e nos conduz, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmão, essa passagem é muito interessante, Josué narrando o que foi aquele acontecimento inesquecível que foi a retirada do povo hebreu da escravidão e a sua e a entrega da terra que Deus havia prometido a Abraão, não é? Até então Israel era um povo numa nação estrangeira, em Canaã. Era mais uma das pessoas que estava lá, até que Deus falou para Abraão: sai da tua terra que eu vou te fazer um país. Por que Deus não falou isso? Olha, você vai virar um país. Porque há muitas palavras que são novas que eu digo que são de 2000 anos para cá, né? Por quê? Porque o grego e o latim é uma língua mais rica em comparação às línguas anteriores do Oriente. Os gregos e Roma, os que falavam latim, eles tinham muito envolvimento em terras estrangeiras, e principalmente Roma, que não tinha personalidade nenhuma, pegava o que tinha lá. Então, tinha um Deus, ela pegava, tinha um idioma, uma palavra, ela pegava, levava o Deus e levava 2, 3 palavras. E com isso ia enriquecendo o vocabulário deles, e eles se tornaram a língua mais rica. Nosso português é descendente dessa língua, e ele tem assim uma riqueza bastante invejada. Nós somos um dos poucos países do mundo que temos palavras muito nossas, sem nenhuma tradução em nenhuma outra língua. Como, por exemplo, a saudade. A palavra saudade não tem igual no mundo inteiro. Só nós temos a palavra saudade. Em inglês, saudade é miss. Miss em inglês é sentir falta, né? E não está longe da palavra saudade. A palavra saudade é muito rica. E nós somos descendentes dessa vertente linguística chamada latim, que tem essa característica de miscigenação.
acabava se misturando e tal e coisa, né? Então, Deus não falou para Abraão, olha, eu vou fazer um país, porque talvez essa palavra nem existisse na língua deles. Eles se referiam como povo, Gol. Gol em hebraico é povo, nação, ajuntamento, né? Gol e Goim. Goim é o plural de povos, né? É o que se chama povos. Então, essa palavra era usada para tudo, né? Há palavras em hebraico que tem 200 sinônimos, inclusive o oposto. Às vezes uma mesma palavra significa o oposto. Por exemplo, riqueza e pobreza é a mesma palavra. Depende do que você vai colocar. Então você, lendo aquela frase, você não sabe se o cara está falando em riqueza ou pobreza. E outras, maldição, por exemplo. Maldição é bênção em hebraico. A mesma palavra que se usa para maldição também se usa para bênção. Então é o contexto que vai dizer se está amaldiçoando ou se está abençoando. Então, por quê? Porque era uma língua descendente de um povo bastante pobre culturalmente. O judeu era muito pobre culturalmente. Ainda é. O hebraico é uma língua pobre, né? A se comparar com outras línguas. Então, era a língua de uma região, como se diria, uma etnia apenas. Talvez umas 200 pessoas. Para você ter noção, entraram 80 pessoas no Egito, junto com José, que foi transportado lá para o Egito, e depois foi a família dele. Foram 80, saíram de lá uma nação. Esse povo que Josué estava se referindo eram os descendentes desses 70 pessoas. Então você veja que linguagem eles levaram para lá, se era apenas uma família. Digamos que o povo de Barequeçaba fosse transportado para um país e ficasse lá 400 anos. Ia sair um povo de lá, né, com uma linguagem toda especial, porque eles têm uma linguagem toda especial lá no Barequeçaba. Como tem o bandeteiro, como tem os de Ilhabela, como tem os caipiras, né, ali do Alto Morro e não sei o quê. Quer dizer, agora imagina, você pega um pessoal ali quando a gente vai para São Paulo, metade ali onde é? Paraibuna. Você pega um pessoalzinho de Paraibuna e reserva ele lá num frasco, e eles se misturam entre eles lá, porque escravo não tem como se misturar com o pessoal da terra, né? Só um ou outro que sai como uma namoradinha escrava lá, mas em geral eles são assim segregados. Tem a favelinha deles lá, tem a vidinha deles lá, e eles não se misturam. Então, você imagina, você pega uma pessoa dessa com sua cultura própria, com seu linguajar próprio, e faz dele, reserva ele por 400 anos. Ele vai ficar aquela linguinha morta ali só deles, né? Só deles. E também eles herdaram bastante frases, palavras desse povo que estava lá. Porque eles mais aprenderam do que ensinaram. Aliás, quem quer aprender uma linguagem pobre? Uma linguagem de escravos. Ninguém quer, né? Ninguém desce a esse ponto. Todo mundo quer se sentir, quer que ele importe a linguagem. É como nós aqui, né? Nós estávamos falando do tupi, aí os padres disseram, não, que tupi nada, agora vai ser forçado. Vocês vão falar a língua nobre de Portugal, o português. Nós só falamos português em público. A maioria dos brasileiros há 300 anos atrás falavam tupi, né? Tupi e Guarani. Mas foi uma linguagem imposta. Então, mas não foi imposta a pobre, foi imposta a língua rica, a língua de Portugal, a língua dos anexadores, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que os judeus, eles tinham uma cultura pobre, levaram a sua cultura pobre para o Egito e saíram de lá com a sua cultura ainda pobre, pouquinho misturada, pouquinho melhorada, mas com a cultura deles, eles não aperfeiçoaram. Bom, e Deus então sempre teve essa dificuldade de falar conosco, e até, de certa forma, escolheu Roma, de certa forma, porque Roma tinha, primeiro, que era um império. Ela tinha
130 países que eram coligados a ela. Coligados não, anexados, né? Que Roma ia lá e dizia, ou você faz paz comigo ou eu te janto. Né? Era a Pax Romani, que era a paz romana. E assim, ó, ou você faz paz ou você morre. O que você quer? Fazer paz, né? Então, Roma tinha essa característica. Chegava lá e tal. E era um império muito grande. Inclusive a França nessa época, Inglaterra nessa época de Jesus, né, fazia parte do Império Romano. E toda essa gama de novas palavras, costumes, comida e tudo, e cultura, vinha tudo para Roma. Eles importavam tudo, e com eles estava tudo de bom. Se você falava, eu entendia, estava de bom tamanho. Não tinha aquela rigidez. Na França, por exemplo, hoje em dia, não sei se agora, mas é proibido você importar novas palavras. Se você importa um equipamento, você tem que afrancesar a palavra. Lá mouse é rato. Porque não pode ser mouse. Mouse é uma palavra americana, que significa rato. Então, você não pode ir lá na França fazer isso. Levar uma tecnologia nova, um mouse, e dizer, se chama mouse. Não, vamos ter que arrumar uma palavra. Né? Então, tem gente que tem essa xenofobia, que é esse ódio ao estrangeiro, essa rejeição aos estrangeiros. Né? O brasileiro não está nem aí, aliás. O brasileiro gosta de dificultar, de importar esses termos e anexar ao seu linguajar. Como, por exemplo, a gente fala com muita naturalidade meme, ícone, né? Avatar. Melissa pegou o celular da mãe e disse que entra no site. No site, a palavra site significa sítio. Sítio mesmo. Aquele lugar lá de terra e tal, sítio. Né? Eu tenho um sítio meu na internet. Esse seria o termo exato. Mas é site, né? Então a gente usa isso daí. E essa facilidade que a gente tem é dessa herança romana, né? Essa falta de amor próprio, ela era meio assim, né? E olha só, contudo vossos pais clamaram a minha pessoa, né? Tirei do meio do Egito, conduzi para o litoral, e depois os egípcios decidiram perseguir vossos pais com carros e guerreiros até o mar dos juncos, que é o mar vermelho. Contudo, vossos pais clamaram a minha pessoa, e eu coloquei uma nuvem negra e espessa entre vós e os egípcios, e fiz o mar voltar-se sobre aquele exército e cobriu a todos. Nós conhecemos bem essa história. O que eu quero hoje falar com vocês? Deus é menos rigoroso do que se imagina. Deus é menos exigente do que se imagina. Ele estava com o povo ali no Egito, por quê? Por que Deus levou José ali para o Egito e ele virou uma nação? Porque era uma nação que ia trazer realmente essa cultura de guerra, essa cultura de conquista para Israel. Israel era um povo tranquilo. Essa tribo de 70 pessoas que foi para lá eram tranquilos, eram de boa, não tinham briga com ninguém, tal coisa. Mas eles precisavam ser guerreiros. Por quê? Porque o mundo odeia Deus. Essa é a verdade. O mundo odeia Deus. E odeia todo mundo que passa para o lado de Deus. Mais cedo ou mais tarde, aquele amigo seu que não sabia que você era crente, que você era de Deus e tal coisa, ele vai ficar sabendo, e a primeira reação dele é não gostar. Primeira reação dele é não gostar. Ele diz assim, poxa, já vai virar um idiota lá, já vai virar um imbecil, já vai andar de terno e gravata, já não vai mais beber comigo no bar, já não vai conversar mais aquelas coisas que eu estou acostumado, vai virar um idiota agora. Na verdade, o mundo tem a algeriza de Deus. E todo mundo que é de Deus vai enfrentar dificuldade em algum momento. E os judeus iam enfrentar isso, principalmente com a chamada, ao que era proposto para Israel. De Israel ia nascer aquele que ia destruir a Satanás. Israel ainda está debaixo da sina dos olhos do mundo, porque para ele tem futuro escrito. O mundo inteiro
pode não ter pode não ter um futuro muito bem delineado, mas para Israel o futuro está muito claro, e para nós também. Então a gente desperta todos os dedos que Satanás tem, todos. O diabo olha para a gente com muita preocupação. Por quê? Porque nós representamos o futuro, que ele não vai ter. Satanás não tem futuro. O futuro dele está determinado para alguns dias mais e depois acabou, caput. Enquanto que para nós não, para nós a eternidade é bolinho, é baba. Nós já estamos garantidos para a eternidade. Por que nós estamos garantidos para a eternidade e a maioria das pessoas nem sabe se está salvo? Bom, não sabe porque não quer saber. Porque a verdade é, Deus garante, sob certas circunstâncias, o seu nome escrito no livro da vida e acabou. Não é livro da vida, é assim, pensa assim, ó, é um livro da vida eterna. É o livro convite para você estar com ele. Entenda isso. Ó, o livro da vida é um livro convite em que você é ou não é convidado. É um livro de pessoas especiais que vão fazer parte de um futuro especial. Todo mundo vai ter futuro. Eu sou. Não é? Eu também, eu vi meu livro, meu nome escrito lá na página 23, na 6ª linha. Tá escrito, eu mesmo escrevi, acredita nisso? Eu fui ver se o de José estava escrito, Jesus fechou o caderno. Não, vai fazer, como é que chama? Quando você conta o final do filme? Spoiler. Não, é uma palavra estrangeira, né? É. Vai dar spoiler? Não dá, né? O fim do filme dos outros não dá. O seu fim ainda dá para falar, porque é seu, né? Tudo é vosso, futuro é vosso, né? Então, mas dos outros não. Tudo menos a vida dos outros. E Deus precisava de várias coisas, inclusive limpar Israel. Aquele período difícil de Israel no deserto era a preparação. Era para ele largar aquele costume de povinho, aquele costume de escravo, porque olha, 400 anos a gente aprende a ser escravo, hein? Se acostuma a se boa. Imagina, você vai para uma terra que o diabo quer te eliminar. Israel voltou para a terra em 1945, num dia, uma semana depois, o mundo árabe inteiro, com a Rússia, se levantou contra ele. Eram 14 estrangeiros contra um judeu. Eram 14 homens treinados contra um judeu, que tinha entrado na terra deles há poucos dias. Eles teriam sido varridos do mapa na Guerra dos 7 Dias, Guerra do Yom Kippur. Eles teriam sido varridos do mapa se Deus não estivesse com eles. Eles estavam voando com um avião de Segunda Guerra Mundial, enquanto a Rússia estava entregando MiGs, uma espécie de avião que tinha naquela época, parecido com o que é MiG hoje, que já era um projeto de avião jato. Eles pegaram o avião de tanque da Segunda Guerra com um canhão de 90 milímetros. 90 milímetros ele tem um tiro curto. Eles estavam usando canhão de 150 milímetros. Pegava e destruía o tanque dele a milhares de metros de distância. Enquanto que o de Israel tinha que chegar bem pertinho. Sabe o que eles fizeram? Eles improvisaram, eles tiraram o canhão era 120, eles colocaram 150 milímetros e amarraram com corda lá. Com isso eles destroçaram a maioria dos tanques russos. Tem uma cena, um momento em que os judeus, um judeu com uma metralhadora na mão enfrenta um tanque com 4, 5 soldados dentro, canhão apontado para ele, e ele falou, vou morrer, né? Vou morrer, mas ele foi. Não, um tiro de metralhadora não cai num tanque de guerra, não faz nada, nem arranha. E ele foi, eles não atiraram, ele subiu em cima, abriu a clarabóia dele, estavam todos tremendo de medo. Tinha 4 soldados bem preparados dentro de um tanque tremendo de medo de um judeu armado. E ele perguntou, por que vocês não me mataram? Ele falou, porque o exército que estava contigo era de anjo.
a gente estava com muito medo. Nós não conseguíamos nem encostar a mão na arma, de tanto medo que a gente estava sentindo. Então, irmãos, Israel precisava ser essa nação que nasce da noite para o dia, que se projeta da noite para o dia, porque os inimigos são reais e nós também temos inimigos reais. A gente só não é engolido vivo porque Deus não deixa, porque o Senhor é conosco, senão o mundo comia a gente vivo. Então ele diz assim: contudo os vossos pais clamaram na minha pessoa e eu coloquei uma nuvem negra e espessa. Essa nuvem negra, por causa da fraqueza linguística, muito possivelmente fosse uma nuvem de poeira. Lá no Oriente, ainda hoje, no Oriente Médio, ali na Arábia e tal coisa, existe uma tempestade de areia tão espessa e tão perigosa que você morre se ficar na área de coleta. E ela tem 50 metros de altura, aquela coisa, às vezes vermelha, e ela tapou o sol por horas. Por horas. Muito possivelmente foi uma tempestade de areia que eles enfrentaram. E o Mar Vermelho que se fechou lá. Então, irmãos, com essa palavra de hoje, eu quero que fique claro para vocês. A Bíblia, ela é um livro linguisticamente pobre. Foi enriquecida para o português por causa do João Ferreira de Almeida, que também colocou as impressões dele e traduziu igual a cara dele. Então, ela é um livro tendente, tem essa inclinação ao catolicismo, ao excesso de puritanismo, ao excesso linguístico. Então ela tem essa característica, porque o português da época, que ele traduziu isso, era tido como de bom tamanho você traduzir com esse tipo de coisa, e era mais ou menos assim que se falava também naquela época, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, é importante a gente filtrar isso, tomar cuidado com as palavras para não criar avatares espirituais. O que são avatares espirituais? É os aleluias da vida. O que é aleluia? Eu cheguei a sonhar com essa palavra. No meu sonho, uma pessoa me deixou de lado porque eu falei para ele que aleluia não quer dizer nada. Mas, irmão, o que é aleluia? Não é nada, porque não é da nossa língua. O que é da nossa língua? Deus seja louvado. A palavra Deus seja e louvado estão na nossa língua. Mas aleluia, não dá. Essa é uma palavra do vocabulário hebraico, judaico. Então, esse avatar, essa palavra, esse meme, se transformou numa palavra mística, que significa um negócio muito, tipo, eu acho que é alguma coisa muito divino, a palavra aleluia, porque eu não sei, deve ser muito do céu essa palavra, mas em hebraico só significava assim: cara, Deus é grande, Deus é maravilhoso, só isso. Louvado seja Deus, porque o cara é o cara. Era só isso que significava. Mas a gente traz para nós uma palavra estrangeira e cria um misticismo em torno daquela palavra, e ela vira assim algo sobrenatural, até tem vida própria. Aí eu vi 3 aleluia passando ali, assim, ó, assim, um atrás do outro. Olha, eu quase caí no chão. Eu não sei o que é aleluia, apesar de falar hebraico, e sei que hebraico é aleluia. Iá é Jeová, né? Então, glorifica, ou glorificado seja Iá, seja Jeová. Mas não tem esse misticismo todo. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa tendência que a gente tem de criar coisas místicas a partir de coisas que não tem nada a ver. Não é? Então, irmãos, eu queria que vocês tivessem esse contato. Deus fala o nosso idioma. Outro dia, alguém estava falando: poxa,
Que falta de respeito vocês estarem olhando no celular durante a pregação, né? Eu estou olhando a Bíblia. Ah, mas a Bíblia de Deus é aquela que é feita em papel. Tá. E se eu escrever essa mesmo versículo aqui num papel de pão, não é de Deus. Se alguém escrever isso aqui num papiro, é de Deus. O papiro era antigo, né? E Deus é um Deus antigo. Foi uma revolução fantástica. Foi uma revolução fantástica. A prensa de Gutenberg. Gutenberg era um alemão, padre, que a Bíblia era só em latim e grego. E ele brigou com a Igreja Católica. E a primeira coisa, o primeiro livro escrito com prensa manual foi a Bíblia. Olha que coisa, devia ser de Satanás, porque a coisa de Deus era a Bíblia escrita à mão. Imagina quanto poder tem na grafia escrita à mão. Levava 10 anos para escrever uma Bíblia inteira, mas era de Deus, tudo unção divina. Cara, a gente tem que acordar para a verdade, e a verdade é o seguinte: a tecnologia não é contra Deus. Deus não se mete nesse assunto de tecnologia. Deus não está nem aí se você vai sofrer uma cirurgia no bisturi ou naquele robozinho, né? Tem um robô que dá para você fazer uma cirurgia da Rússia por vídeo, a laparoscopia, né? Então, Deus não está nem aí porque Ele não vê essas coisas. Ele não se importa com tecnologia. Deus não se sente intimidado com o conhecimento e a invencionice humana. Entende? Então, irmãos, aos irmãos que fizerem crítica, pode fazer, e eu até aconselho os irmãos, por favor, não retruque, deixa o irmão. Se você estiver assistindo esse filme e achar que a gente devia fazer de outra forma, eu só queria dizer para vocês que a gente não gosta da outra forma. A gente nosso ministério se chama ímpar, porque a gente resolveu não ser cópia de ninguém. A gente resolveu abandonar, deixar de lado, não trazer para nossa liturgia as coisas que a gente não gostava nas outras igrejas, nas outras religiões, não importar aquelas coisas, né? A gente resolveu não fazer igual. Então a gente é diferente. A nossa Bíblia a gente prefere em linguagem de hoje, ou em hebraico, ou em grego, ou qualquer outro idioma que a gente consiga ler e entender, e pronto, ao invés de ficar recitando as coisas que os outros fazem. Não gostamos, e não somos metodistas. A gente odeia metodismo. Não a igreja metodista, não. A gente odeia ser metódico, porque a metodologia, ela não serve para amigos. Não é um método que se possa usar com um amigo. Não tem um método que se possa utilizar com a esposa, com o marido. Hein? Não tem um ritual ótimo, fechadinho, para se lidar com uma pessoa querida. A pessoa querida, uma hora você dá beijo, outra hora não dá. Outra hora você dá um abraço, outra hora não dá. Outra hora você vai de camisa, outra hora sem camisa. Quer dizer, não há um método para você cultivar. E Deus, para nós, no nosso ministério, no nosso entendimento, Deus é o amigo mais chegado que nós temos. É o amigo mais presente na nossa vida. Então não dá para... nós não afiançamos essa ideia da metodologia e da ortodoxia. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, redondinho, né? Então não existe um modo correto, jeitinho de falar. Veja bem, algumas pessoas imaginam que Deus só fala hebraico.
Se você falar em hebraico com Deus, Deus assim tinha tipo uma alegria tão grande que deu vontade de falar outra coisa. Mas tem uma alegria tão grande, mas tão grande, porque é a língua dele. Não, a língua de Deus é aquela que você fala. Imagina se um desses meninos que falam essa gíria muito interessante que eles falam, eles vão orar a Deus lá, não sabe falar do meu jeito velho de falar, ele vai falar do jeito jovem dele, Deus vira as costas e diz, não vou ouvir, porque eu não gosto desse jeito jovem de falar, eu sou muito Deus e não gosto. Então, você imaginar isso é quase que é quase uma ofensa. Imagina Deus não ouvir um ser humano que fala como se fosse uma criança de 2 anos. A linguagem humana é muito pobre. A linguagem humana, ao se comparar com a linguagem divina, que eu não sei como é que se fala, ok? Eu só consigo falar como os meus contemporâneos, né? Não consigo nem falar do português de 300 anos atrás, que era muito diferente, né? Então, não sei falar o idioma de Deus. E eu duvido muito que Deus tenha um idioma. Porque eu acredito que Deus não fala. Eu acho que Deus tem um tipo de comunicação que não tem nem palavra. Porque você veja bem, como é que eu estou falando e vocês estão me ouvindo? Esse é um fenômeno terreno. O ar que está aqui ao nosso redor está sendo vibrado pelas cordas vocais minhas e ele está vibrando indo no seu ouvido. Aí chega lá, você tem ali uma pedrinha fininha que ela vibra exatamente igual, na mesma frequência da minha voz, que bate no martelinho, que bate no negocinho lá e outro no outro negócio, aquilo se transforma num impulso elétrico, vai para o seu cérebro, seu cérebro decodifica aquilo, entende como se fosse som e palavras. Pois é, só que na terra tem ar, no céu não tem. Só porque tem aqui porque nós respiramos. No céu ninguém respira. Então lá nem som faz. Esse som que a gente produz é só aqui. Então como é que Deus fala? Ele fala de outras maneiras. Que eu não sei, porque eu não fui no céu ainda. Então conversei com ele. E se eu conversasse, ele ia conversar do modo divino de falar comigo, de forma que eu ia entender, mas sem que ele vocalizasse. Entende como é complexo isso? Então, Deus, ele nunca vai ser Deus com você. Ele vai ser sempre relativo com você. Relativo ao que você é. Ele vai parecer com cara de ser humano, altura de ser humano, voz de ser humano. Ele vai falar o seu idioma. Então, não existe um idioma santo, um lugar santo, um teclado santo, uma caixa de oferta santa, água santa, não tem nada santo. As únicas coisas que estão no patamar de serem santificadas são seres humanos. Os seres humanos são santificáveis ou não. Porque deixar de ser santo é uma coisa que só o ser humano consegue. O que é ser santo? O que é ser Kodesh? O que é ser Kadosh? É ser destinado para um fim específico. Então uma pessoa pode ser destinada para um fim específico ou não. Ela pode ser santa ou não. Então, é esse o entendimento que nós temos do hebraico para o português da palavra santo, e não aquele negócio de Então, eu quis trazer para vocês que sejam com Deus, como Deus é com vocês, tranquilo, de boa. Ele quer se comunicar, ele quer falar o seu idioma, ele quer entender você e quer que você entenda ele. Ele quer que você compreenda quais são os caminhos que ele pretende para você. São 8h27, nós começamos no horário, então a partir de agora eu vou deixar o culto com o irmão Fábio. Amém? Pode ser? Pode desligar aí para nós?